e a Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul fez uma radiografia do Estado. Prefeitos e lideranças foram ouvidos. O resultado disso vai ser publicado em um livro e deve servir de base para as ações que precisam ser feitas nos próximos 15 anos. O coordenador-geral do projeto e ex-prefeito de Canoas, Jairo Jorge, está conosco. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Bives. Um grande prazer estar contigo e eu queria já te deixar aqui o livro. Muito obrigado. Desse projeto que nós lançamos pela aqui, FAMURS. Deixa eu mostrar aqui para qual câmera eu mostro. Para um, pode ser? Tá para 3 aqui? Então, daqui, RS 2030, né, o nosso futuro em debate. Bom, vamos começar a entender o drama dos prefeitos do Rio Grande do Sul. Há muito tempo a gente recebe inúmeros prefeitos aqui no programa, também a FAMURS, e o que fica muito claro é que, por vezes, para não dizer na maioria das vezes, a União acaba sendo madrasta, concentrando os recursos, né, as arrecadações, e repassando não esses recursos, sim as responsabilidades para os municípios. Prefeito, um pouquinho do que o senhor passou aqui em Canoas e da realidade que o senhor começa agora a se confrontar. Bives, neste processo, foram 2 anos de discussão, participaram cerca de 1.535 lideranças, entre prefeitos, vice-prefeitos, secretários, vereadores, também pessoas da sociedade, os corédios, universidades. E os prefeitos, de uma forma geral, foram 278 cidades, portanto, mais, 56%, mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul participaram ativamente deste projeto. E uma das questões que foi pontuada, é uma reivindicação antiga já dos prefeitos e vice-prefeitos, é o tema exatamente do Pacto Federativo. A cada R$100, só 18 voltam para os municípios. E isso é lastimável, porque as pessoas vivem na cidade, elas não vivem no Estado, elas não vivem na União, são abstrações. E a União fica com R$54, R$55 em cada R$100 que é arrecadado da sociedade. E, portanto, recai sobre os municípios, especialmente os problemas na saúde, na educação, na segurança. Então, esta é um tema que pontuou esse debate, que nós estamos olhando para daqui a 13 anos, para 2030, a necessidade de um novo pacto federativo. Eu vejo que este estudo, Bives, ele é importante porque sempre os prefeitos reclamam, reivindicam. Eu acho que pela primeira vez em 41 anos da FAMURS, os prefeitos estão apresentando alternativas. São 40 estratégias para pensar o futuro, para que o Rio Grande do Sul ele possa sair desse círculo vicioso que nós estamos vivendo. E nada melhor do que alguém que vive os problemas, o prefeito, a prefeita, o vice-prefeita, a vice-prefeita, eles vivem sim os problemas. Eu estive 8 anos à frente da prefeitura, vivi isso. As pessoas batem na porta do prefeito, muitas vezes o problema não é do governador ou é do governo do presidente, mas quem tem que resolver os problemas é o prefeito. E realmente isso sobrecarrega. Mas eu acho que este projeto ele tem esse mérito, quer dizer, quem sente, quem sabe as dificuldades, está apresentando soluções alternativas. Bom, além do Pacto Federativo, a revisão desse pacto, um novo pacto, outra demanda ou outras demandas que sejam bem pontuais e que se repetiram em diversas regiões do Estado, para a gente ter uma ideia. Nós tivemos, Bives, 2 etapas, uma que foi entre 2015 e 2016 e uma agora em 2017. Em 2015, nós tivemos reivindicações fortes na área da saúde e das estradas. Já nesta edição, que nós fizemos agora com os novos prefeitos, nós tivemos uma grande renovação, 75% dos prefeitos são novos, ocorreu uma renovação extraordinária nessa eleição de 2016, então nós fizemos uma nova rodada. O tema central foi segurança. A segurança que não fazia parte da rotina das pequenas cidades, ela passou a integrar também essa preocupação. E nós recolhemos dos prefeitos, especialmente a questão dos assaltos a bancos. Nós temos mais de 100 assaltos que ocorreram neste primeiro semestre. E isso trouxe muito pânico, muito medo para o interior. A ausência de policiamento, falaste agora, estarão novos policiais, estarão ingressando, mas nós perdemos entre 2015 e 2016 mais de 4.000 homens e mulheres da Brigada Militar em razão de uma aposentadoria precoce, pelo fim de uma gratificação de permanência que existia até início de 2015, entre 2014 e 2015. No final
no início de 2015 ela foi extinta. Isso levou a uma aposentadoria precoce e nós perdemos densidade, né? Talvez esse seja o menor efetivo desde o início dos anos 80. Sim. E esse medo, digamos, esse pânico e essa violência, ela cresceram muito no interior. Eu diria que hoje essas pautas, né, a questão da saúde, a necessidade de uma regionalização, o tema das estradas, né? Nós ainda temos 75 municípios no Rio Grande do Sul que não têm acesso asfáltico, ou seja, as pessoas têm que, às vezes, trilhar 30, 40, 50 quilômetros, né, de estrada de chão para chegar na sua cidade. Então, este é um problema que apareceu fortemente. E apareceu também, além da segurança, apareceu também a questão da educação, especialmente para o jovem, né? Porque um dos grandes problemas, Vives, é a saída do jovem do campo, né? Ele muitas vezes acaba abandonando a família, vai para os grandes centros. Nós temos hoje um problema sério de sucessão familiar, né? Ou seja, o pai, a mãe não tem mais para quem deixar a propriedade. Na bacia leiteira hoje do Rio Grande do Sul, nós temos mais de 800 mil produtores, metade já não tem mais sucessor. Então, isso gera uma grande preocupação, que é garantir que o jovem fique, né? Uma ancoragem rural, como nós chamamos nesse estudo, que aí é a internet alta velocidade, energia de qualidade, né? Estradas, comunicações, tudo isso ajuda e é um problema sério que nós detectamos também. Bom, no caso da segurança, voltando umas casinhas, né, a gente sabe que é a responsabilidade do Estado, especificamente. As relações, por exemplo, com municípios da região metropolitana e aí com a sua experiência, a gente tem uma diversidade muito grande na criminalidade envolvendo tráfico de drogas, por mais que algumas possam ter relações próximas, como furto de veículos para financiar o tráfico, enfim, é um tipo de problema. Já algumas cidades do interior tem outros problemas e a novidade grande essa é o crime organizado atacando cidades do interior. Dá para a gente apontar algumas soluções, porque aí eu não acredito que, por exemplo, no município como Almirante Tamandaré, que tem 2, 3 mil habitantes, o policiamento ostensivo seja tão necessário, é uma cidade calma, pacata, a população também. Só que esporadicamente, nem tão esporadicamente, né, ultimamente a gente tem visto esses ataques com poderio de armamento muito grande, né? A gente vê também violência sendo empregada contra moradores. São estratégias diferentes. Isso a gente consegue visualizar na segurança pública, até para não cair no colo do prefeito, como, por exemplo, o município de Almirante Tamandaré, como é que vai formar uma guarda municipal, né? É praticamente impossível, né, para os pequenos municípios fazer o que nós fizemos aqui em Canoas e outras grandes cidades, né? Sim. Eu vejo que é necessário, tem solução sim para a segurança. É claro que as soluções elas não são fáceis, elas são complexas, elas, né, são difíceis, né, elas não são simples, mas tem solução. A experiência, existe tanto a experiência de Nova York, a experiência de Medellín, Bogotá, elas mostram que tem como tu enfrentar o crime organizado, né, e o crime que se coloca, digamos, nas ruas tentando, através do tráfico de drogas, tentando garantir os seus mercados, né. Esta guerra surda e os assassinatos, né, que ocorrem são resultado disso, né? Mas o cidadão paga a conta. Quantas pessoas muitas vezes são vítimas de uma bala perdida ou muitas vezes um assalto a um carro, né, a um veículo. O roubo de veículos, o furto, ele é a moeda de troca do crime, né? O crime usa o veículo para comprar armas, comprar droga. Então, nós temos que combater. Eu acredito efetivamente na tecnologia, é um caminho forte para apoiar a ação dos homens e das mulheres que atuam tanto na Brigada Militar como na Polícia Civil. Nós temos que ter inteligência, né? Fizemos aqui, Bives, tu recorda, em Canoas, tanto a colocação de câmeras como também o áudio monitoramento, o ShotSpotter, que é um sistema que está hoje em 80 cidades americanas. Eu acho que essas cidades maiores, tu poderia ter centros regionais que monitorassem as cidades, né? É preciso, então, câmeras em pontos estratégicos, né? São, às vezes, 3, 4 câmeras já monitoram a cidade. Isso poderia, efetivamente, ter centros regionais que pudessem dar uma segurança 24 horas para o cidadão sem, muitas vezes, ter a necessidade de ter lá um efetivo que muitas vezes não é utilizado naquele momento ou quando acontece, no caso de um assalto, ele é insuficiente, né? E ter pronta resposta, ou seja, ter capacidade de responder efetivamente. Eu acho que o uso da tecnologia, a inteligência também é o caminho para enfrentar hoje o crime organizado. Nós tivemos um crescimento hoje das facções. Isso tem muito a ver com os presídios, né? Eles transformaram os presídios em escritórios avançados do crime. Então, nós temos que ter um olhar também nos presídios. A questão dos bloqueadores de celular
é um desafio, é uma necessidade, porque isso tira do crime essa capacidade, né? Hoje eles comandam o que acontece na rua de dentro do presídio. Sim. Então são ações com inteligência que desbarate este crime, que também possa combater aonde eles buscam dinheiro. Nós defendemos aqui em 2011, Bives, a colocação de um sistema, um cercamento eletrônico, que é um sistema de leitura de placas, mas com algoritmos. Isso permite desvendar, muitas vezes, o uso de um carro para campana. Sempre que vai acontecer um assalto, eles vão, alguns dias antes, verificar o local, né? E eles usam um carro que não é um carro roubado. Então, os sistemas que existem hoje no Brasil, Israel, mas especialmente aqui no Brasil, a Unicamp desenvolveu um sistema, ele permite identificar esses veículos, né? Esses padrões que acontecem sempre que houve um crime. Então, isso nos daria capacidade de inteligência para responder. Mas, infelizmente, a burocracia do Estado, o Estado ficou de fazer licitação, já passaram 2 governos e isso não foi feito. Então, tem solução, sim, para enfrentar, tanto nas pequenas cidades como também nos grandes centros. Bom, vou juntar 2 questões, porque a gente sabe que saúde, me parece, o senhor pode corrigir se eu estiver errado, não só a questão da segurança com a tecnologia, mas tudo despende de dinheiro, né? A saúde é algo caro, né? E o Brasil tem, na sua Constituição, oferece, né, o direito a todo cidadão a ter saúde. Muito se discutiu nas eleições de 2010, 2014, a regionalização que o senhor falou agora há pouco, né, nos municípios, para evitar a ambulancioterapia que a gente tem em Porto Alegre, entre outras coisas. É possível fazer isso? Essas ideias estão bem presentes, como a gente já tem noção na nossa conversa, como o senhor disse, é um dos pontos principais da saúde, mas como os municípios vão enfrentar todos esses problemas, saúde, segurança, a questão da educação, com as finanças públicas, a queda na arrecadação, a crise econômica, a gente vê que tem prefeituras completamente endividadas com dificuldade para pagar o salário dos servidores. Veja, a crise ela é um conjunto de crises que se somam, né? Nós temos uma crise política, uma crise ética, uma crise econômica, tudo acaba se somando e gerando, digamos, esse momento tão difícil do país. Mas eu sou otimista, né? Creio que nós vamos passar esse momento mais difícil. E nós não podemos cruzar os braços, né? Nós temos que criar soluções e principalmente olhar experiências que deram certo. Nós olhamos 2 experiências que me parecem importantes para a área da saúde, que é a experiência de regionalização do Ceará. O Ceará regionalizou, criou consórcios onde o Estado participa e onde há uma gestão, uma governança, uma participação financeira. Isso trouxe resultados positivos, evitando a concorrência, né? Mas muitas vezes a cidade tem um hospital, a outra cidade tem outro. Temos que trabalhar, eles fizeram isso de forma harmônica, né? Convergindo o serviço e não disputando o serviço. Não há isso hoje no Rio Grande do Sul, não há uma regionalização efetiva e nem há consórcios onde o Estado participa. Então lá eles avançaram muito bem e eu acho que é um bom exemplo. Em Santa Catarina, eles desenvolveram, Bives, uma metodologia que é remunerar os médicos. Hoje, tanta polêmica, aí, né? O próprio ministro diz que os médicos têm que parar de fingir de trabalhar, o que é uma agressão hoje para os médicos, na minha opinião, porque tem excelentes profissionais, não é um profissional que vai acabar sombreando uma categoria que salva a vida todos os dias de milhares e milhares de pessoas em todo o Brasil. Então, eu acho que esse sistema que foi implantado em Santa Catarina, ele valoriza o médico no sentido de que ele, na medida que ele ultrapassa aquela meta que comporta o seu salário, ele ganha um acréscimo. Então, ele ganha um resultado. E isso aumentou muito a produtividade dos médicos. Então, ele tem, digamos, um valor X, um salário de, vamos dizer lá, hipoteticamente R$10.000, ele tem tantos procedimentos, consultas que ele tem que fazer, tudo que ele fizer a mais, ele tem um ganho extra. Isso é uma mudança, é uma inovação que Santa Catarina fez, gerou um avanço tremendo, inclusive retirando aquelas filas que existem aqui no Rio Grande do Sul e existiam lá, e eu acho que é um bom exemplo. Acho que essas 2 experiências, elas podem ser implantadas aqui. Eu acho que às vezes a gente é um pouco refratário, né? O gaúcho acha que nós, que sirvam de modelo a toda a terra nossas façanhas, né? Mas é importante a gente produzir as façanhas e efetivamente buscar exemplos que deram certo. É isso que nós buscamos, de uma forma, claro, com humildade, com respeito. Prefeitos é um projeto pluripartidário, não há aqui um partido. Prefeitos de todos os partidos participaram.
E eu penso que é esta maneira, né? Nós não podemos também ficar, Bives, atirando pedra mais. Né? O Rio Grande do Sul tem essa tradição de ficar atirando pedra no Sartori, no ex-governador Tarso, ex-governador Iedo, ex-governador Rigoto. Eu penso que a gente tem que usar essas pedras para construir os alicerces do que a gente precisa, do futuro que nós desejamos, e não ficar atirando pedra em ninguém. Prefeito, quem quiser ter acesso a esse estudo, até mesmo quem sonha, por exemplo, em entrar para a vida pública, e aqui temos um brilhante trabalho para que a gente possa pensar o nosso futuro, e com a experiência de diversos prefeitos, como é que a gente pode encontrar? No site da FAMURS, nós temos a versão digital desse livro e também através da própria FAMURS é possível, se algum estudante ou professor desejar, pode contatar. Perfeito. Nós vamos agora estar encaminhando para todas as universidades, né, para que as nossas instituições possam ter acesso também a esse trabalho, para que os nossos estudantes e pesquisadores possam utilizar. Mas através da FAMURS, né, está à disposição, no site da FAMURS, nós temos a versão digital, ou através, né, do site também entrar em contato com a entidade. Prefeito, uma honra recebê-lo, seja sempre bem-vindo à sua casa, aqui ao Ubra TV. É verdade. Muito contribuiu para a história da nossa emissora. Tive a honra de ser jornalista, minha profissão, né, eu sou jornalista, trabalhado aqui é uma alegria e ter participado da vida dessa grande universidade. Seja sempre bem-vindo, a casa é sua, prefeito. Muito obrigado, Bives.